Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre 3 tópicos interessantes. Quero falar aqui sobre o Marcos Guilherme, nome que foi perguntado aqui para vocês se poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, que já tem um acerto com o time da Série A, porém não descartaria a possibilidade dele defender a Raposa num futuro não tão distante. Quero falar também com vocês sobre o Renato Kaiser, que pode render uma grana interessante ao Cruzeiro, quanto que seria o valor dele, para onde será que o jogador deve ir no decorrer dessa temporada. Quero falar com vocês também sobre 6 meses da gestão do Ronaldo e o que temos de bom, né, até aqui, uma gestão muito profissional, muito bem feita pela SAF do Ronaldo até aqui em junho desse ano. E também para terminar aqui com vocês sobre o Matheus Pereira, vendido por um time do futebol português, quanto que pode render ao Cruzeiro, enfim, qual é esse time, a fase também do lateral emprestado ao Guarani. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Estamos quase chegando aqui a 34 mil inscritos, tá? Então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje, como de costume, vai para 2 pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de tarde, que eu falo ali sobre o Daniel Alves, será que ele poderia ser uma boa opção? Primeiro é para o Ronaldo Batista de Souza, ele que também está sempre aqui acompanhando meus vídeos. Valeu, Ronaldo, um salve para você. E outro para o Cristiano Borges, também está sempre aqui acompanhando. Valeu demais, Cristiano. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que eu vou postar por volta das 7h30 e amanhã, às 11h45, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Passando de dar uma sequência, tem um recado muito importante para vocês da Betmaster, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, onde se você quiser fazer uma renda extra, na Betmaster está com uma super promoção para você, onde, só para você ter uma ideia, no valor do seu primeiro depósito você já dobra o seu dinheiro. Você coloca ali R$50, você vai ter R$100 para começar a movimentar a sua conta, para fazer suas apostas, e vai ter jogos bem interessantes nesse final de semana, como por exemplo aí Cuiabá e Ceará. Hoje uma vitória do Cuiabá R$2,85, amanhã está até em destaque Corinthians e Goiás, uma vitória do Corinthians em casa 1,61, a melhor cotação que está tendo, tá? Lá na Betmaster, nessa vitória do Corinthians, o empate também 3,50, o Goiás vem de uma boa fase. Tem também Curitiba e Atlético Paranaense no clássico, no domingo uma vitória do Curitiba 2,5 a cada real apostado, empate 3 e uma vitória do Furacão 2,9. Então vou deixar o link aqui da Betmaster para você começar a fazer suas apostas hoje mesmo, beleza? Bom, quero começar o vídeo de hoje falando sobre o Ronaldo e os 6 meses de gestão do fenômeno até aqui no Cruzeiro, onde teve diversos, podemos dizer assim, né, reviravoltas. Eu não diria que teve altos e baixos, os únicos baixos que o Cruzeiro teve na gestão do Ronaldo foi principalmente a saída de jogadores, né? Como por exemplo o Fábio, foi um grande baque aqui para a torcida do Cruzeiro, para o próprio Fábio, e o Ronaldo tendo que lidar com uma bomba dessa, né? Pegar o maior ídolo da história do clube e não poder renovar o contrato dele. Por conta que se ele renovasse iria ficar R$20 milhões para o Cruzeiro pagar, então seria uma bomba gigantesca para cima do Ronaldo. Infelizmente teve que optar por essa decisão. Saída do Luxemburgo, do Alexandre Matos, vários jogadores que foram contratados pela antiga gestão, como por exemplo o volante Fernando Neto. Teve também outros jogadores que acabaram deixando o clube, igual o Pará, o Sidney, o Maicon. Então vários jogadores que deixaram o Cruzeiro, e muito por conta de excelentes apostas em jogadores que, no caso, vieram para ser o titular absoluto, muito bem estudados, como por exemplo, na minha opinião, o Matheus Bidu chegou para fazer esse papel muito bem, o Rafael Cabral, o trio de zaga do Cruzeiro, o Zé Ivaldo e também o Lucas Oliveira, o Neto Moura, o William Oliveira, vários jogadores ali que se acertaram muito nesse time do Cruzeiro, viveram uma fase excelente. O Jajá também, e o Paulo Pesolano, que foi uma aposta exclusiva do Paulo André, o crédito aí gigante, né, pro ex-zagueiro do Cruzeiro, que acertou demais na contratação do treinador, que inclusive renovou o seu contrato até dezembro de 2023. Um técnico que foi uma aposta gigantesca, na minha opinião, o melhor custo-benefício, tá, de técnico dos últimos, 10 anos aí do Cruzeiro. Sem dúvidas o Paulo Pesolano, com um salário inicial, ele e a sua comissão, tá? Não é só dele não, ele, o Martin Perini, os outros auxiliares, ganhando R$200 mil por mês. Não sabemos se o acréscimo já vale para esse ano, mas merece demais, pelo menos ano que vem na Série A, uns 500, 600 mil reais por mês. Tranquilamente o Paulo Pesolano tem feito um baita trabalho, né? E vários cortes, jogadores da base tendo mais oportunidades, a própria categoria de base do Cruzeiro sendo toda reformulada, com saída de jogadores, porque estava um elenco muito inchado. Então como que você vai dar um treino para, 50 jogadores do Sub-16? Muito melhor você ter um time ali de 22, 23 atletas e realmente treinar esses jogadores, até pensando no potencial e a longo prazo do futuro na carreira desses atletas. Então eu quero saber aqui, até aqui esses 6 meses de Ronaldo chegando na final do estadual, que o Cruzeiro não fazia desde 2019,
agora também avançando às oitavas de final da Copa do Brasil, que não acontecia desde 2019, e também líder da Série B, que isso nunca tinha acontecido, e já conquistando metade dos pontos em 1/3 do campeonato antes de acabar a Série B para conseguir o acesso de volta com tudo para a Série A. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês também sobre o Matheus Pereira, ele que vai ser negociado com um time lá de Portugal, que é no caso do Vizela, time que terminou no passado, na temporada passada em 14º colocado, está na primeira divisão e deve comprar o lateral junto ao Cruzeiro. Enfim, não temos nenhuma informação de valores, mas eu acho que no mínimo, tá? Como aquela venda do Thiago foi por 3.600.000 dólares, reais, né, no caso, eu fico com muito medo desse valor ser muito pequeno no caso do Matheus Pereira. Eu Gustavo, né, eu venderia o Matheus Pereira por no mínimo 1 milhão de euros e mantendo, sei lá, mais uns 10%. Não acho um valor muito bom, mas enfim, é um jogador que não tem expectativa de voltar e ser aproveitado no Cruzeiro, então pelo menos uma renda aí interessante, uns 5, 6 milhões de reais, mais uns 10% de uma futura venda, quem sabe. Eu gosto muito do Matheus Pereira, um jogador que na minha opinião tem potencial de se valorizar demais no futebol português, e a meta, de acordo com o empresário dele, é deixar em definitivo o Cruzeiro, até para já ir com um contrato maior para a Europa, melhor do que um empréstimo, né, e tudo mais, que às vezes não pode ser muito vantajoso para o jogador. O interesse de times do futebol português no Matheus Pereira não é de hoje, se eu não me engano foi em julho, agosto de 2020, eu nem apareci aqui nos vídeos ainda, eu trouxe a informação de que o Porto lá de Portugal monitorava a situação do Matheus Pereira e também do Thiago aqui do Cruzeiro, mas acabou que não teve proposta, então o Vizela, que terminou na 14ª colocação e busca agora o Matheus Pereira, que vive uma fase interessante demais no Guarani, 21 jogos, 2 gols marcados. Ano passado pelo Cruzeiro também ele fez um bom número de partidas, 36 jogos, 2 assistências. Em 2020, 25 partidas, 1 gol. Foi muito importante naquela reta final do ano de 2020, que assumiu a titularidade. O Cruzeiro sofreu demais com lateral, né? Patrick Bray, Giovani, o João Carlos, Lajean. Eu até esqueci, o João não sei o que lá, o lateral esquerdo que vinha do Ceará, aí pra você ver, né, foi tantos jogadores que o Cruzeiro contratou que é até difícil lembrar. Realmente aquele ano de 2020 foi muito trágico aí pro Cruzeiro, então o Matheus Pereira foi importantíssimo para o Matheus Pereira, né, assumir a titularidade de outras posições, igual o João Lucas, o Giovani, o Patrick Bray. Então realmente é um jogador que eu vejo que tem potencial para ser vendido lá no futebol português e se valorizar. O futebol português também não é muito difícil, tá? Tem muito mercado por estar na Europa, tem 3 times gigantes e outros intermediários que valorizam bastante os atletas, mas eu vejo que pode ser uma boa negociação para o Cruzeiro. E você, quanto que acha que seria um valor mínimo aí para vender o Matheus Pereira? Você acha que uns 1 milhão, 1,5 milhão de euros? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês também sobre o Renato Kaiser, que está de saída do Fortaleza e ainda não tem o seu futuro definido. Tem 2 times que têm interesse na sua contratação. Um é o Grêmio, que também está na Série B, e o outro o Corinthians, que tem interesse no jogador desde quando ele estava se destacando pela equipe do Atlético Goiano, antes dele chegar no Atlético Paranaense. Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Não porque o Renato Kaiser poderia vir para o Cruzeiro, tá? Eu acho isso bem impensável, porque o Fortaleza pagou quase 10 milhões de reais para tirar ele lá do Atlético Paranaense. Então, não acho que o Cruzeiro vai pagar isso tudo para um jogador nesse ano. Mas o Cruzeiro tem um mecanismo de solidariedade ao seu favor, porque o Renato Kaiser completou seu 23º aniversário aqui no Cruzeiro, em 2018, tá? Quando ele chegou vindo do Tupi. Então, o Cruzeiro tem um pequeno percentual dessa negociação, que não vai mudar as coisas aqui no Cruzeiro, mas pode chegar uma grana aí interessante. Vamos esperar aí confirmações se realmente vai ter um valor nessa negociação do Fortaleza com algum time, quem sabe o Grêmio, o Corinthians ou o futebol do exterior. O Renato Kaiser, que estava muito bem no Atlético Paranaense, eu fiquei bem surpreso de ver ele deixando o Furacão para acertar com o Fortaleza, tá? O Fortaleza tudo bem na Libertadores e tudo mais, mas ele já estava muito bem adaptado ao clube, que foi campeão da Sul-Americana, e foi pro Fortaleza. Por lá até que jogou bastante, mas sem grande destaque. 23 jogos, 3 gols e 2 assistências, bem diferente da temporada passada, onde ele fez 53 partidas com 12 gols e 3 assistências, e aquela reta final do ano de 2020, né, que ele foi muito bem pelo Atlético Paranaense, 29 jogos, 8 gols, 3 assistências. O Cruzeiro vendeu ele por menos do que 2 milhões de reais, né, que foi o que o Cruzeiro ficou mesmo, foi com menos de 2 milhões e meio.
depois daquele bom destaque no Atlético Goiano, onde ele fez 10 gols, 3 assistências em 16 partidas. Foi um erro gigante do Sérgio Rodrigues em ter emprestado o atleta para o Atlético Goiano, e também, se eu não me engano, foi nem o Sérgio Rodrigues, foi a gestão que estava aquela gestão que estava só passando uns meses ali no Cruzeiro enquanto não tinha um presidente. Eu acho que foi isso, emprestou ele sem nem aproveitar na Série B e acabou perdendo, né, a chance de renovar com o jogador. Mas vamos aguardar aí onde que vai ser o próximo destino do Renato Kaiser. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Seu atacante, que é bem novo ainda, tá? Ele tem seus 26 anos de idade. Se ele poderia ser uma boa opção pro Cruzeiro, quem sabe daqui uns 2 anos, né? Eu acho que poderia, essa volta dele, ser uma baita contratação a longo prazo. O último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Marcos Guilherme, onde alguns de vocês me perguntaram se ele poderia ser uma boa opção pro Cruzeiro. O ponta que tem aí seus 26 anos de idade, tem vínculo com o Internacional e estava emprestado ao Santos. Ele está no Santos desde a temporada passada. Ano passado ele foi muito bem, fez 46 partidas com 6 gols e 3 assistências. Nesse ano começou como titular e perdeu muito espaço, fez 13 jogos, 2 gols e 1 assistência. Ele que surgiu muito bem, no caso na base do Santos, depois foi jogar no futebol da Croácia, no Dinamo Zagreb, passou lá no São Paulo em 2017 com 22 jogos, 6 gols, e em 2018 também 27 partidas, 3 gols, e foi jogar na Arábia. Ficou lá 1 ano e meio, voltou para o Internacional e foi emprestado ao Santos nessas últimas 2 temporadas. Mas a grande questão é que, apesar de alguns de vocês terem me perguntado se ele poderia ser uma boa opção de ponta para o Cruzeiro, e eu acho que sim, tá? Um baita jogador, é que ele já tem um acerto para defender o São Paulo por 6 meses. E se ele se destacar por lá, deve ter uma ampliação de mais 1 ano, até dezembro de 2023, com o tricolor paulista. Então, se ele não for bem pelo São Paulo, podemos imaginar, por exemplo, o Marcos Guilherme em janeiro aqui no Cruzeiro. Eu acho que é um jogador que chegaria com um salário baixo, é um cara que joga de ponta esquerda, ponta direita, que agregaria bastante a esse time do Cruzeiro. É um jogador que vai rescindir o seu contrato com o Internacional e vai assinar em definitivo por 6 meses com o São Paulo, mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você acha que ele poderia ser uma boa? Você acha que não? O Marcos Guilherme aí, que o Cruzeiro, lembrando, vai ao mercado para buscar um ponta e também um meia, além de um lateral direito no meio da temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final vou deixar 2 sugestões. Esse aqui é onde eu falo sobre o Carlos Sanches. Será que ele vai ser um novo camisa 10 do Cruzeiro por meio da temporada? Além também desse outro aqui que eu postei ontem de tarde para vocês. Eu falei sobre o Daniel Alves. Será que ele pode reforçar o clube? Como que tá essa questão dele? Que lembrando, ele ganhava 70 mil por mês lá no Barcelona. Enfim, eu respondo aqui essas perguntas. E também o link aqui da Betmaster para você começar a fazer suas apostas, que está aqui abaixo na descrição. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais. Valeu!